Conversa no Canal UOL, mais uma semana. Que delícia, né, minha amiga? Como você está? Amiga, retoquei meu cabelo. Olha só. Não é? Eu, tá fosforescente agora. Em homenagem pra quem não à tá nossa assistindo convidada, com vídeo. eu não estou com a raiz exatamente retocada. Mas, amiga, nós somos a dupla ruiva do momento, hein? E viraremos uma tríade ruiva do momento. Vai chegar aí alguém que também tem cabelo bem colorido, hein, gente? Eu tô apaixonada por ela, gente. Eu escutei tantos podcasts dela, tantas entrevistas, que eu falei que eu já sei o resultado do Papa Nicolau dela, mesmo antes dela saber de tanta intimidade que eu tenho dessa mulher. Eu também ouvi muito o álbum dela tá incrível, gente. Que sucesso essa mulher. Uma das melhores vozes deste Brasil. Ela é inteligente, ela é gata, ela é espirituosa, ela tem uma voz tão reconhecível que dá pra sacar quem ela é até dentro de uma fantasia de unicórnio. De unicórnio, Chega gente. pra cá, Priscila! Meu Deus! Que viagem pra chegar até aqui! Não é, Pri, menina? Olha amor, só. você parece ter deixa eu até 2 me ajeitar, metros de pera. altura no palco e você é Todo uma mundo fala. minhãozinha. Acho que Você uns acredita? 3,5, assim. Pois é, todo mundo fala, por que no palco você cresce tanto? Eu falei, não sei, é Quanto alguma você tem de mágica. altura, Pri? Eu tenho 1,57, eu sou bem baixinha. Menininha, você é igual a minha mãe. Eu sou bem baixinha. Ai, que E eu não fofa. gosto muito de usar super saltos, então eu assumi meu É tamanho. sobre isso, entendeu? Mas é a grandiosidade que o palco dá. De E tu dentro. tem um descolamento, assim, quando tu te vê no palco, tu pensa, gente, essa sou eu mesmo. Cara, eu não acho que é a mesma pessoa. Essa é a impressão que eu tenho. Ah. Parece que quando entra no palco, liga uma coisa e aparece essa pessoa. E quando eu saio, desliga. Tanto é que eu já tive vários momentos de... A maioria dos dias, na verdade. Quando eu saio do palco, tem uma descarga de energia e eu choro. Assim, eu começo a chorar, assim. Parece que toda a vulnerabilidade que a gente dá uma pausa, porque a gente quer performar, a gente quer... Enfim, é um entretenimento, né? Um espetáculo ali que a gente tá apresentando pras pessoas. E aí a gente tá ali segurando a emoção. Às vezes eu quero, tipo assim... E aí, gente, sei lá, gritar muito, tipo, beijar todos os fãs. E aí eu, tipo, não, eu sou uma grande diva e eles amam isso. Então eu vou ficar aqui na pose. Aí sai, tipo assim... Ai, meu Deus do céu. Desmorona. E quando você encontra os fãs na rua ou na vida real, assim, você, tipo, volta a ser a Priscila Não. dos Aí palcos, não. Aí ou- eu sou bem eu do jeito que eu sou em casa. Até porque os meus fãs, a gente tem muita intimidade. Então, se eu chego na pose, eles vão falar... Quem é você? Bicho, e aí? Sim, O que você tá fazendo? Você tá achando que você é quem? Porque meus fãs são assim, eles são abusados. Então, quando tô fora dos palcos, eu tento ser o mais eu possível. Eu acho que essa coisa só acontece mesmo no palco. É alguma mágica que acontece. Tem vários artistas que vão dizer a mesma coisa, assim. E eu acho que a coisa do palco é também porque é nossa oportunidade de criar algo. E a arte tem essa coisa da fantasia também. Então, é o momento que eu posso criar algo a parte de quem eu realmente sou. E, às vezes, também é uma forma de me proteger, proteger quem eu sou de fato, proteger... Porque é muita energia, é muita coisa E acontecendo. como é que é o approach dos teus fãs, geralmente, quando eles chegam pra tirar uma foto, pra pedir um beijo, pra pedir um autógrafo? É estranho, porque assim, tem muita gente que vai olhar pra mim e vai me reconhecer por causa do Bom de Companhia. Então, assim, me viu na TV, aí olha e fala... Não é você do Bom de Companhia? Aí esse é um approach 1. Mas essa é uma outra faixa etária, né? Essa é uma outra faixa etária, exato. Aí tem aqueles que já chegam, tipo assim, com um pouco mais de histeria. Aí eu sei que são os fãs que, tipo assim, caraca... Exato. E aí eu sei que eles não me reconhecem só ali do meu passado. São pessoas que realmente estão acompanhando até hoje. Mas eles são muito... Como eu posso dizer? Respeitosos? Sim, eles não são tão histéricos, porque eu sempre conscientizo os meus fãs, tipo assim, gente, eu sou muito igual a vocês. Se você soubesse quão igual vocês eu sou, vocês não fariam um estardalhaço, realmente. Vocês não fariam tatuagens Vocês não, com o meu vocês não nome. iam ver tanta graça, assim, eu tenho certeza. Então, eu brinco muito, mostrando a minha humanidade pros fãs. Então, eles sabem que eles não precisam chegar surtando como se eu fosse uma criatura mística, que eles nunca, entendeu? Eles sabem disso, porque a gente criou um relacionamento muito pessoal e humanizado. Então, eles chegam, tipo, legal, assim, é legal. Eu tenho muitas oportunidades, às vezes, esse final de semana mesmo, de fã me abordar pra conversar e nem pede foto, assim. Ah, É eu mó acho legal. tão maravilhoso Eu acho quando maravilhoso. isso acontece, gente. Assim, trocar tudo bem, ideia. tirar fotos, mas, claro, você não sabe quando você vai ver a pessoa, mas ter aquele momento guardado na mente. Eu já tive momentos com artistas que eu não tive coragem de pedir foto porque eu não queria perder o momento da conversa. Sim, que eu eu ia também. guardar com muito mais carinho do que uma foto em si. Quem? Qual foi o artista, assim, que tu teve Cara, uma- essa história é uma muito tietada? boa. Eu não sei se eu contei essa história em algum lugar, acho que não. Foi o Chris Martin do Coldplay. Mentira!
Que maravilhoso. Eu fui no Eu show amo ele. e aí teve um after numa churrascaria, mas uma coisa super tranquila. E aí a banda inteira tava lá e eu fui chamada por um amigo, falou, cara, vamos lá, acho que vai ser muito legal, vou tentar apresentar vocês. Era um amigo que tinha acesso a eles. E aí aconteceu, tipo assim, o rolê tava acabando e eu falei, tá tudo bem ele não falar comigo, porque até então ele tinha, tipo, rodeado as mesas e não parou perto de mim pra gente realmente conversar. Daí eu aceitei isso, humilde que sou, falei, tá tudo bem, Tá a gente tudo vai deixar bem. pra uma próxima Tô triste, oportunidade. mas tá tudo A bem. vida não é do jeitinho que eu quero. E aí eu falei, amigo, vou embora, deixa ele aí, quietinho do lado dele. Aí ele falou assim, não, pelo menos um oi você tem que dar. Aí ele me levou e falou assim, apresentou muito rapidamente, ele tava numa mesa com outras pessoas, e por um acaso, eu fui no banheiro antes desse oi acontecer, e eu trombei com uma menina que eu conhecia há muitos anos. Ela, você não lembra de mim? Não sei o que. Eu falei, caraca, lembro, que legal você tá aqui. Acabou a conversa. Quando eu fui dar oi pro Cris nessa mesa, essa menina tava na mesa. Aí eu dei oi pro Cris, fui embora. Aí eu tô aqui, chegando na saída, aí eu ouço, Priscila! Um cara me gritando com sotaque. Menina, eu olho pra trás, é o Chris Era Martin, o correndo atrás de mim, próprio. correndo atrás de mim. E chamando meu nome. Eu fiquei até olhei pra trás. Falei, tem alguma outra Priscila? Aí eu fiquei assim, ó, tudo bom? Aí eu esperei ele chegar pra entender o que ele queria. Aí ele, me falaram que você é uma das maiores cantoras do país. Desculpa não ter conversado com você. Começou a falar várias coisas. Aí ele falou assim, me contaram que você canta a nossa música. Aí eu falei, quem contou isso pra ele? Porque na época eu tava fazendo uma turnê que eu cantava Paradise. E aí eu falei, mas quem contou isso pra ele? Como é que ele sabe que eu canto Paradise? Aí eu respondi, sei lá, nada com nada. Fiquei, blá. Aí, enfim, acabou a conversa. Ele me deu uma palheta ainda de violão. Aí eu, lindo. Aí fui embora assim, ó, como assim? Acabei de conversar com ele, ele foi correndo atrás de mim. Tipo assim, um querido. Aí, cheguei em casa, essa menina que eu trombei me mandou uma mensagem, tipo, sei lá, perguntando como é que foi. Eu falei, você falou alguma coisa pra ele? Porque ela tava na mesa com ele. Ela, assim que você virou, todo mundo falou pra ele, você tá louco? Ela é uma das maiores cantoras do país. E aí, tipo, ele falou que ele saiu correndo e quis, enfim, saber mais Gente, e tal. um beijo pra esses amigos verdadeiros que você tem. Cara, eu amei essa história, porque não passou pela minha cabeça pedir uma foto pra ele. Porque eu falei, cara, olha esse momento, o Chris Martin correndo atrás de mim, me chamando pelo nome, eu vou falar, ai, tira uma foto comigo? Não, eu vou... Corta o clima total, Corta né? o clima, tipo assim, eu queria ouvir o que ele tinha pra falar, eu tive a oportunidade de agradecer ele pela inspiração com as músicas, tá? Mó legal. Pode Acho que eu nunca crer. contei essa história. Gente, Ela é que muito maravilhoso. legal, né? Não, mas é muito incrível como, assim, a gente acaba entrando no mundo dos famosos, não é mesmo? A gente vai nos eventos, a gente vai no backstage dos Rock in Rio da vida. Sim. E, de repente, você tá do lado das pessoas que você paga um pauzão, assim, né? E aí você fica meio, tipo, É estranho, caraca... né? Você fica meio girling, né, do lado de dentro, mas Ai. tentando se controlar, porque você também... Eu nunca sei o que fazer. É porque eu acho que a gente tá um pouco no backstage, a gente sabe que às vezes é um pouco desconfortável pra pessoa. Às vezes ela, sei lá, tá num momento de descontração. Aí você fala, tira uma foto comigo. E depende Ou ela... muito da pessoa também, depende muito da pessoa. Ou a pessoa vai ficar assim, vai, tira. Depende do entendeu? estado que a pessoa tá. Então depende depende do quanto de de muitas água que a coisas. pessoa tomou É. também. Então eu acho que a gente tendo essas informações, eu acho que a gente tem mais receio ainda. O funk não tem essas informações, eu acho que a única coisa que ele pensa é a única oportunidade que eu tenho de registrar esse momento com ela. Aí eu acho que é o impulso de tirar foto mesmo que vem. Tá, Pode mas crer. esse combinado novo que tu tem com o teu namorado, que é sair uma vez por semana, como jovens que são, e voltar às Então. 2h, tem muita gente que aborda gente mala, assim, tipo, tira foto comigo, Então, a Priscila." gente não bebe, eu falo que nós somos um casal de senhores conservadores, mas é uma palhaçada. E aí eu falei, amor, a gente tem que ser jovem. Ele tem 32, eu tenho 28, tipo assim. E ele é DJ. Eu falo, mano, como assim? Você é DJ e a gente não sai? Isso é ridículo. Aí eu falei, não, a gente tem que fazer um acordo, vamos tentar sair, ser jovem pelo menos uma vez na semana. Pra contextualizar o áudio do Trop Killers, né? Exato, então, é o assim, áudio não é do nem Trop qualquer Killers. DJ, Não, assim. exato, não é qualquer Tipo, DJ. mano, Ele tem um Grammy. Exato, tipo, alguns, mano. assim. Então, é o áudio do Trop Killers. E aí, enfim, a gente fez um pacto. Semana passada, a gente simplesmente saiu 2 vezes. Uau! Só que na primeira vez, a Nossa. gente conseguiu ficar 1h30 fora de casa. Detalhe que era carnaval, no momento Aí- que estamos gravando esse Aí na outra, a gente chegou em casa 2h da manhã. É isso, ó, Gata, entendeu? você tá que tá. Só que assim, a gente não bebe, não sei o quê. Ele é todo assim, né? Ele fica assim o rolê inteiro. Eu já gosto de dançar, eu fico irritando ele, porque ele é muito tímido. Aí a gente não bebe e tal. Aí a gente faz o nosso programa preferido, que é Jantar. julgar as pessoas. Ah, eu amo. A gente fica a noite inteira assim, ó.
Olhando como se fosse um Igual. grande Big Brother. Cara, é maravilhoso. Eu fico, cara, olha essa pessoa que maravilhosa. Olha como ela dança, que maravilhoso. É muito divertido. E a gente ama se divertir Mas assim. vocês sabem que tá rolando uma trend agora, né? De tipo, Como? acabou as baladas noturnas, agora o rolê é de dia. E as pessoas, inclusive, estão tocando música eletrônica, tipo, nos lugares tipo livraria, café. E Mas isso é verdade? Isso é real, isso é uma trend, uma tendência que tá rolando aí, especialmente na Pra Europa. galera que dorme 9 horas da noite. Não, porque assim, ninguém mais quer ficar até altas horas. Eu acho que é um As pessoas fenômeno querem acordar pra pós-pandemia fazer também. pilates É. também um pouco, sabe? Cuidar da verdade. vida. Eu tenho a minha rotina. Eu amo a minha rotina. A gente dorme muito cedo também lá em casa, porque a gente acorda muito cedo pra viver a nossa rotina. Por isso que sair é tão difícil, porque, tipo assim, você vive uma rotina segunda a sexta, no sábado você ainda vai estar com sono 9 horas da noite. E você é uma pessoa que malha. É yogini. Eu queria Também. tocar nesse tanquinho, gente, sério. Yogini. Porque, gente, eu vejo fotos desse tanquinho e falo, gente, não é possível essa Eu tô garota. com ódio, Ela porque tá agora com um eu. tanquinho. Ai, você é inspiração, não sei o quê. Eu falei, gente, essa pressão sobre mim, não sufoque o artista. Não E se eu não sufoque o quiser mais ter artista. gominhos? É, eu posso querer de um dia pro outro, inclusive. Acho que é sobre isso, é sobre liberdade. Mas é um comprometimento consigo mesma, né? É que eu gosto, Como assim, é? dessa estética da musculação. Eu gosto muito. Eu sempre me interessei desde a adolescência. E aí eu voltei a fazer exercício por conta da saúde mental, que obviamente é uma super ajuda. Só que aí você vê ali um ombrinho aparecendo, uma coisinha aqui, você fala, Tô gostando. será que aparece mais 2? Aí você vai aqui, ó, mais abdominal. E eu gosto, a sensação da adrenalina que a gente sente Da quando faz, endorfina da mesmo. endorfina, eu adoro. E aí, enfim, meu corpo responde dessa forma. Eu tenho alimentação muito saudável também. Então eu não sou, tipo, muito... Não tenho muito essa neura, tipo, eu preciso ter esse corpo. Mas o meu corpo me respondeu dessa forma e eu adorei. E é uma isso é forma bom. que você achou pra lidar com a ansiedade, né? Porque 100%. nós duas temos TAG, amiga. você também tem? Também tem o TAG. TAG é Você também transtorno de ansiedade generalizado. Pra quem não Isso. sabe, assim, ó, sentir ansiedade, não à toa, tá lá no Divertidamente como uma das emoções que tá no Existe, nosso... né? Dominou, né? dominou, tá no nosso central de controle aqui, mas o problema é que o TAG, ele é São outras camadas. São outras camadas. É o tempo basicamente, o tempo todo a gente tá ansiosa e a gente tem picos de ansiedade que podem Exato. desencadear crise de pânico. Uhum. Como é que foi o processo? Teve um momento que tu pifou, né? Ali com uns Sim, 20 anos, que foi. foi quando tu teve Eu amo um que burnout. você viu muita entrevista, né? Eu vi muita entrevista. Ela decorou tudo. Ela sabe idades, ela É. sabe momentos. Tá tudo aqui, ó, escrito no caderninho aqui, pessoal Amei. dela. Mas é verdade, eu tive essa queda brusca quando eu tinha uns 21 anos, que eu acho que foi um momento que caiu a ficha de uma infância e uma vida inteira, na verdade, muito distante do que deveria ser a vida de uma criança. Isso é um fato. Apesar de eu ter sido muito bem cuidada, a gente tem que falar que não é a infância normal de uma criança. Então, é óbvio que a longo prazo eu ia sentir aquilo mesmo tendo uma base familiar muito boa, um acompanhamento muito bom. Mas eu não tinha acompanhamento de terapia psiquiátrico naquela época, que poderia realmente me ajudar em tempo real. Como eu não tive, foi lá na frente, que meu corpo realmente precisou sinalizar de uma forma muito brusca para eu não ter volta. Tipo assim, você tem que resolver isso agora. E foi o que eu fiz. Eu atendi esse chamado do meu corpo porque eu queria seguir bem. Então, quando você se vê nesse estado, é triste. Você sabe que é incontrolável e tem o outro lado que você não quer ficar daquele jeito, mas é o que tem. Então, eu quis saber se tinha como sair daquele lugar e ir para um lugar mais saudável para eu seguir bem. Foi aí que eu comecei minha jornada de terapia, etc. E foram anos muito bons de terapia, porque eu pude entender, vasculhar, porque a parte da cura, na verdade, é essa, né? Eu tomo medicação controlada, mas eu acredito que, os meus médicos que me acompanham também falam isso, é para controlar o seu sintoma, mas a cura, ela vem a partir da terapia, que é onde você encontra a raiz do problema, do porquê você precisa da medicação. Então, na verdade, o meu foi nessa ordem. Primeiro, eu cavoquei tudo, tipo assim, deixa eu descobrir quais são os meus traumas, o que aconteceu na minha vida, por que meu corpo tá reagindo dessa forma. E aí, anos depois, faz um ano mais ou menos, que eu recebi o diagnóstico do que eu tinha, que era TAG. E aí, óbvio que fez sentido, porque, né, eu já estava consciente de toda a minha história. E aí foi quando eu comecei a me medicar e meu corpo reagiu super bem também. Então, eu fui acompanhada por profissionais maravilhosos, assim. Então, a minha jornada, ela foi muito densa, muito pesada, porque infância, adolescência, tipo, é um momento onde a pessoa se desenvolve, né? É onde ela mais se desenvolve. E
tudo foi muito rígido ali pra mim. Eu não tive como viver uma infância, uma adolescência normal. Tipo, não podia sair final de semana com os meus amigos. Aí tudo aquele cuidado extremo, não. Porque cuidado com a Priscila, não pode fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Não pode ficar doente, Não pode né? ficar doente, não pode pintar a unha, não pode... Não pode pintar o cabelo. Não pode pintar o cabelo. Aí por isso que hoje eu faço isso aqui. Faz tudo que ela Faz tudo não que podia ela, fazer. que ela quer. Mas realmente foram muitas coisas, assim. E aí, quando deu ali uns 21 anos, minha alma fez assim, acorda! Nossa, Vai foram, pro médico. foram 15 anos represados, né? É muito tempo. Teve época que tu trabalhou de segunda a segunda. Sim. Acordando às 5 da manhã. Mas pode isso, Brasil? Como é a regulamentação? Pode não. Na época não tinha muito, né? Na verdade, tinha sim, porque o Estatuto da Criança e Adolescente sim. é dos anos 90. Mas a galera passa por cima, né? Isso Passa por cima. A única coisa que me galera, falavam, tipo assim, isso aqui você tem que fazer, era tipo, eu tinha que levar o boletim bom pra dar tudo certo. Mas sim. assim, não era só isso. Ainda né? tinha Olha que tirar aqui. nota boa, ainda tinha que entregar na escola, Menina, já sabe? tinha que ser. Que isso, cara, coitada. Temos aqui dados, tá? De acordo com a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, menores de 16 anos não podem fazer trabalhos artísticos, a menos que tenham uma autorização judicial que permita, e crianças entre 14 e 16 anos só podem trabalhar até 6 horas por dia. Que eu trabalhava um pouquinho mais. Um pouquinho mais, Só né? um pouquinho. Deu um burnoutzinho ali aos 20 anos? Não, deu. meu médico, ele fala, você viveu em burnout, você sabe, né? E eu lembro, passei a lembrar depois que você vai fazendo essa regressão, né, de lembrar da sua história, etc. Eu tinha crise de ansiedade durante o programa, mas ninguém sabia o que era. E aí eu ia pra enfermaria, me dava um soro por qualquer motivo, tipo, tá passando mal, bota um soro. Mas hoje eu reconheço que eu tinha crise de ansiedade. Então eu Tadinha, cresci cara. com isso sem informação Amiga nenhuma. passada. Mas hoje eu tô bem, tá? Não, mas Nossa. assim, errados. Proibidão do Bom Dia e Companhia, gente. Não, é que assim, contando os detalhes, é uma história meio triste, né? Porque, enfim... Essa vai ser a parte complicada do seu livro, quando você fizer sua Isso, é a autobiografia. parte delicada. Mas eu, assim, dou graças a Deus que fui eu que fui atrás, assim, sabe? Eu sei a força que eu tive que ter pra poder ir atrás, porque era coisa que ninguém podia fazer por mim. Ninguém ia conseguir tratar da minha saúde mental além de mim. É claro que tem um incentivo ou outro, mas fazer acontecer depende da gente. E é muito difícil às vezes, mas depende da gente. A gente precisa lembrar disso. E aí eu olhei e eu falei, beleza, estou rodeada de pessoas, vivi rodeada de pessoas a vida inteira, assistida por pessoas, assistida por fora, porque dentro ninguém me assistia, nem Sim. eu não olhava pra dentro. Tu não tinha nem maturidade emocional pra isso. Não, nenhuma. E aí, quando eu atingi a maturidade, eu falei, não, sou eu que preciso olhar e eu que vou resolver isso, ninguém vai fazer por mim. E foi aí, enfim, eu tenho muito orgulho, assim, do que eu fiz por mim e da mulher que eu me tornei, porque só eu sei como foi difícil e que eu poderia ter vários outros futuros. Tinham muitas opções não felizes, vários finais tristes. Mas eu lutei pra ter o meu final feliz. E eu tô muito feliz hoje, assim, não fico remoendo o meu passado, porque eu compreendo o meu passado. E não fico presa nos e se's, porque eu ficava muito, nossa, e se tivessem me ajudado a tomar essa decisão? E se eu não tivesse trabalhado tanto? Mas já não tenho o que fazer. Então, não vou viver presa nos meus e se's. Eu vou viver consciente de que hoje eu tenho autonomia para poder fazer diferente. Maravilhosa. E tu tinha autonomia com 8, 9, 10 anos de idade de decidir se queria renovar ou não o contrato, né? Tu tinha noção nessa época do pepino do que tu tava Uma assinando? grande autonomia, né? Porque assim, você me perguntar, pode parecer que você tá me dando uma autonomia. Mas a criança com 10 anos de idade, ela não tem sabe noção. nem o que é autonomia. Ela não sabe para o que ela tá falando sim ou não. Então, eu entrei num ciclo de responder sim. Sim, sim, sim. Porque quanto mais a vida passava, menos eu via outras possibilidades pra mim. Tipo, não, vou parar porque eu quero só estudar. Não, vou parar porque eu quero fazer uma faculdade. Tipo assim, não que ninguém me proibia. Só que isso foi um mecanismo que eu criei pra me defender. Então, baseado na vivência que eu tinha, minha cabeça foi ficando rígida e criando esse sistema. Você só pode trabalhar. Não tem outra opção pra você. Então, nada foi imposto, tipo, não tem como você sair. Meu pai falava, a hora que você quiser sair, tem como sair, é só você falar não. Mas pensa também uma criança vendo a vida mudar. Eu podia comprar agora o brinquedo que eu queria. As bolachas recheadas. As bolachas recheadas. Caraca, você tá quase minha mãe, hein? Tô sabendo de história que só minha mãe sabe.
Enfim, isso também mexia um pouco com a minha fantasia, né? Só que a que custo? Isso que eu não tinha consciência. E eu só fui ter a consciência muito tempo depois. Se você tivesse filhos agora, você... Não. Só pra ter certeza, né? Não sei, de repente. Não, só tem uma pergunta, Mari, porque talvez ela não tenha entendido total, que é, se você tivesse filhos agora, você deixaria ele ser, ou ela ser uma estrela mirim? Foi isso mesmo, não. Não, foi pra esse não mesmo. Foi um mesmo. não tão grande que eu consigo muito até sentir a claro. pergunta de longe, assim, ó. Entendi. Cara, não, porque não é lugar de... Eu não acho que é lugar de criança. Não acho que é lugar de criança. Eu acho que a criança, ela pode e deve se desenvolver artisticamente. Mas vai numa escola de arte, vai fazer aula, vai fazer Um teatrinho. um teatrinho, Uma assim, brincadeira, uma né? brincadeira, mas não vai. Ainda mais televisão, gente, que é um mundo, Isso tipo que eu ia assim, falar, porque eu acho que gente, também tem pesado até pra adulto. Eu ia Nossa. perguntar, porque existe a Vocês sabem. questão do que é você estar lá fazendo o seu rolê, né? Criando o seu trabalho, a sua arte, sua performance. E existe o ambiente de trabalho. Que é... Os adultos a seu redor. Uhum. As pessoas que, enfim, podem estar muito equivocadas na sua posição ao lidar com crianças. Total. Né? Então, eu também penso muito mais por esse lado até do Sim. que... Porque é óbvio, né? Você botar uma criança para trabalhar, independente de qual for, mais de 6 horas por dia já nem deveria ser uma opção. É Mas, proibido. Né, no caso, proibido. Mas, especialmente pensando no ambiente, É. que é o audiovisual, Pois né? e todo mundo me tratava como adulta, no sentido, tipo, de cobrança. Me cobravam como se eu fosse uma adulta, porque eu tava ali como uma profissional, então Sim. existiam cobranças, assim, ninguém levava muito em consideração que éramos crianças, tanto é que colocavam a gente ali pra fazer cargas de trabalho super grandes, e a gente sempre bem, assim. Mas eu digo que não mais nesse sentido. Eu não quero filho meu num ambiente que não vai fazer bem ali pra idade. Quando ficar maior de idade, vai ter a consciência do que é autonomia, viver essa autonomia. Mas antes disso, nem a pau. Mas Não eu quero muito recomendo. que meus filhos sejam artistas, porque vão ter pais artistas, então seria muito legal uma Sim. família de artistas. Porque a arte me deu vida, então eu sei como a arte é preciosa pra mim. Então eu ficaria muito feliz que os meus filhos também experimentassem isso. Mas sem estar na TV. Sem ter essa pressão toda, né? Sem essa pressão. E você sempre quis ser a Priscila que canta. Pois e é. você virou a Priscila que canta. Teve ali um momento de sair da televisão, que, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tentar emplacar alguns projetos autorais, Sim. né? E aí que deu esse estalo de, não, na verdade, isso é um sinal de que eu vou mesmo seguir por essa linha de cantar, que é o que tu faz Sim. lindamente. É. E teve toda a questão ali do rebranding. O que mais pegou na hora do rebranding? Eu acho que o rebranding mais tenso que eu fiz foi, na verdade, de sair do gospel pra música pop, pro mainstream. Porque da época da TV, essa mudança foi sobre eu comigo mesma. Porque, como eu falei, eu era tão certa de que eu só tinha aquela opção de futuro, aquela era a única forma de viver, de tanto tempo que eu passei vivendo a mesma coisa, que não entrava na minha cabeça que eu poderia simplesmente viver de música agora. Porque, de fato, quando eu era criança, eu dizia que o meu maior sonho era ser cantora, só que me sugava tanto aquela vida de televisão que eu esqueci qual era o meu sonho. Então, e aí, quando terminou a fase da TV, eu insisti na TV. Eu falei, não, então eu vou criar um programa independente, vou vender programa. Eu fiquei maluca com aquilo, porque eu não lembrava mais do meu sonho. E aí, tudo deu errado dessa volta, de eu tentar voltar pra TV. Tudo deu errado. E aí, quando tudo deu errado, eu falei, é um sinal. Era a vida te É um dizendo, sinal. você É um está sinal, tentando sim. bater na porta errada, garotinha. Exato. Tipo assim, acabou, vai viver outro ciclo, vai se renovar e vai viver finalmente o seu sonho. E aí, naturalmente, né, por eu, enfim, sempre ter vivido num ambiente de igreja, etc., eu fui automaticamente ali pro gospel, mas não fui criada, assim, nessa rigidez artística, né, onde se você é crente, você só ouve gospel. Nunca acreditei nisso, mas foi um rio, assim, foi o fluxo, entendeu? Eu fui parar lá mais pelo fluxo, assim. E então essa mudança de TV pra música foi muito sobre mim, assim. As pessoas não sentiram tanto. Aí essa última foi quando o povo quis se meter. E aí teve Mas um sempre povo quer, que ficou né, muito gente? feliz. Fofoca.
Que Sempre foi quer. o povo LGBT que sempre teve ali na tua fanbase, mas era uma fanbase talvez um pouco mais abafada, um pouco mais pouco velada. não, 100%. E aí, como é que foi, assim, você poder escancarar as portas da felicidade e falar, venham, come Não. to mama? Além disso, foi libertador pra mim, no sentido que a comunidade sempre esteve comigo. E era muito engraçado, porque eu sempre cantei em igrejas, né? Então, em festivais religiosos, shows, eventos dentro de igrejas e tal. E é óbvio que ali eu não podia verbalizar absolutamente nada que não fosse de acordo com a doutrina. Porque eu também tinha muito medo. Tipo, cara, hoje eu vivo da música dentro do nicho gospel. Se eu falo qualquer coisa aqui, os caras... Eu não faço mais uma apresentação em lugar nenhum. Então, fora a opressão e a cobrança que tinha, que eu era uma referência para os jovens evangélicos, que eu... Oh, meu Deus. Exatamente, como se a salvação de todo mundo estivesse na minha mão. Sim. Então, aquilo me dava uma pressão absurda. Só que eu sempre mostrei para as pessoas que algum momento da minha vida ia acontecer isso aqui. E quem entendia? As pessoas que eram como eu, assim, oprimidas de alguma forma. E aí, a galera da comunidade conseguia ver que eu tinha ali um ponto diferente, um ponto de vista diferente daquilo que se pregava tradicionalmente. E a gente meio que eu não sei, a impressão que eu tenho é que a gente se falava pelo olhar, assim, e ambos sabiam, tipo, a gente sabe, mas a gente só não pode falar agora. E aí, em todos os eventos que eu ia, a comunidade ia junto. Então, eles entravam numa igreja que não o aceita, mas quando eu tava lá dentro, eles se sentiam convidados. Então, essa conexão vem de muito antes. E aí, quando eu tiro de minha responsabilidade de representar a igreja evangélica, que eu nunca quis esse lugar, eu de fato, mas eu verbalizei finalmente isso para as pessoas, eu falei, cara, agora vão saber de mim aquilo que eu acho, e a gente não vai deixar esse relacionamento velado. Então, todo mundo ficou livre de alguma forma, assim, esse meu relacionamento com a comunidade ficou livre, ficou liberto. Todo mundo sai do armário junto. Todo Ai, mundo. que delícia! Eba! E aí você pôde começar a pintar o cabelo, porque você pintava o cabelo nas férias do Bom Dia e Companhia. Agora é algo que você faz para você criança e você jovenzinha ali com 13, 14 anos que queria mudar o cabelo de vez. Eu acho que tem a ver. Todas as férias eu tinha uns 20, 30 dias de férias e eu falava, vou fazer alguma coisa diferente no meu cabelo. Aí, quando eu voltava à TV, tinha que voltar ao normal. Então, eu sempre fazia alguma coisa diferente. E aí, eu acho que, não sei, eu acho que isso virou uma coisa que eu simplesmente gosto. Eu sou geminiana, então, assim, eu uma hora eu gosto de entendo, estar viu, de um amiga? jeito, Eu outra de entendo, eu outro. entendo. É gêmeos com o quê? Com Sagitário. Ah, E Lua em Leão. Ai, não, que delícia. por isso os 2 metros no palco. Exato. Exatamente. E aí, eu acho que, não sei, isso ficou comigo, assim. É uma coisa que eu gosto de fazer. E aí, já tive o cabelo de várias outras cores no passado também. Só que, assim, isso aqui já... Essa raiz aqui diz muito, vocês sabem, né? Mas eu sou a pró-raiz também. Você eu tive uma fase muito longa pró-raiz, porque é uma delícia você não precisar retocar. Você não se sente a pressão Amiga, eu de te ter que ficar entendo. 5 horas no salão. Eu te entendo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que vermelho? Todo mundo, quando eu lancei o álbum, me perguntava isso, se tinha alguma coisa mística por trás. Uma assim. mensagem. Aí tanto é que as pessoas me perguntavam tanto que eu falei, mas será uma coisa mística? Leva pra por terapia, trás? leva pra terapeuta. Eu Google, cor vermelha, o que significa? Mas não teve nada místico. Eu visualizo, eu sou muito visual, então quando eu tô fazendo música, eu visualizo figuras, imagens. Quando eu tô cantando, eu consigo realmente imaginar a voz, as notas, eu tenho essa parada. Quando eu tô escrevendo música, eu consigo visualizar, às vezes, uma imagem, e a partir da imagem eu escrevo, porque, de fato, às vezes, primeiro eu tenho a imagem. E quando eu tava produzindo o álbum, me via com cabelo gigante na cor vermelha. E eu via isso, o vermelho sempre em contraste com cores neutras, o branco, o preto, cinza. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, só que aí depois você vai entendendo o que a cor vermelha significa, né? E esse álbum, ele veio como um grito de libertação, assim. Tanto da expectativa das pessoas com relação a quem eu sou, com relação à música que eu tinha que fazer. E acho que o vermelho é essa cor forte que traz presença. E então combinou muito. Quebra paradigmas. Então combinou muito com aquilo que eu queria dizer com esse álbum e com esse momento, assim. Um quezinho ali de rebeldia, mas no sentido, tipo, de mostrar para as pessoas a minha autonomia, a minha liberdade. Então, no fim, eu entendi, assim, que a cor vermelha fazia sentido. É a cor do primeiro chakra. Olha aí. Olha eu descobrindo vários motivos Legal, ainda. trazendo.
Durante a tua fase toda de Bom Dia e Companhia, que durou muitos anos, até os teus 17 anos, Foi. né? Eu imagino que o teu desbrochar na adolescência, né? Com os hormônios, tudo tem que ter represado muitas coisas do amadurecimento, porque tinha que continuar com a Sim. imagem infantilizada. Como é que foi esse processo? Quando eu já tava ali com uns 14 anos, eu já comecei a me sentir meio mal. Porque você quer ser uma adolescente. Adolescente finge que já tem 20 anos. Eu queria isso. Só Como que todas. o programa não me permitia ter essa imagem nem pra mim mesma. Porque eu tava vestida com roupa infantil. Inclusive, teve uma fase que falaram... Eu lembro da justificativa que o meu corpo tava mudando. Olha aqui, gente, é muito, muito invasivo isso. Eu conto as histórias, eu falo, gente, o que rolou? Vai caindo a ficha, né? Falaram que o meu corpo tava em mudança, tipo, eu tava, sei lá, com uns 14 anos, é natural dessa fase o corpo feminino tá ganhando outras formas, e usaram disso como uma justificativa de que agora teriam que me vestir mais infantil ainda para as pessoas não Nossa. notarem essa diferença no meu corpo. Claro que na época, assim, eu nem entendi o que tava sendo... o que estavam... Proposto, né? Exato. Só que eu lembro que eu me sentia muito mal. A minha autoestima, tipo assim, não existia nessa época. E justo na fase da adolescência, que já é um momento estranho. Que você já não tá entendendo muito bem As o que tá coisas acontecendo. crescem tudo meio fora de ordem. Cada hora uma coisa que Aí cresce, cresce não é ao braço, mesmo aí cresce tempo. nariz. Exato. E aí me colocavam umas roupas que eu achava horrível, mas eu tinha que usar, assim, com a justificativa de que eu tinha que esconder ali uma coisa natural que o meu corpo tava fazendo. E aí começou a se separar, né? A personalidade do personagem que estavam Exato. propondo pra você. Né? Pois é. E tu chegou a sofrer bullying na escola por conta de ser famosa e ainda ter que ter essa persona mais infantilizada do que tu era na vida real? Na escola eu não sofri bullying, assim, o que as crianças pegavam um pouco no pé era mais a coisa do PlayStation, mas pelo fato de que, tipo assim, isso movia a infância brasileira. Tipo, as crianças viviam por esse programa, era ligação e gastavam o dinheiro todo da mãe, do pai. E pai me cobrando pra pagar a conta telefônica. Era uma loucura. O filho cobrava, a mãe cobrava. Eu falei, gente, vamos estar pelo menos revezando, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. Então era mais essa coisa, mais da euforia, porque toda criança assistia, então era mais nesse sentido. Mas bullying não, eu tive relacionamentos assim muito incríveis na época da escola e eu tinha, na verdade, a escola como um refúgio, porque ali eu podia viver a minha idade, os meus amigos me conheciam e me abraçavam assim por quem eu era. Vários amigos da época de infância são meus amigos até hoje e são as pessoas que eu amo porque elas não me conheciam, não cresceram com a Priscila do Bom Dia e Companhia, elas realmente me conheciam e eu saía do programa, ia pra escola e quando eu ia pra escola era tipo, ai, finalmente tô na escola. Nossa. Que é engraçado, né, que geralmente a criança, tipo assim, tem essa sensação quando chega em casa, sair da escola. Eu não, eu chegava na escola Pra descansar. pra descansar, porque ali não tinha a cobrança que eu vivia no trabalho. Ô, bichinha. Nossa, mas eu me identifico Gente, muito se eu com estou a- aqui, porque eu Gente, mereci. é uma guerreira brasileira. Palmas essa pra mulher. ela, Uma cara. salva de palmas pra Palmas. ela. E tu teve que performar durante muitos anos, mas deve ter tido muitas partes boas Sim, também. a gente tá falando aqui dos traumas, mas, É. gente, Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa queria boa. dizer que não foram só traumas, tá? Não foram Vamos só falar das traumas. coisas boas. Bom, primeiro, não era um open bar de PlayStation, mas vocês Não jogavam PlayStation atrás dos tapumes lá no Bom Dia e Sim, Companhia. porque os desenhos, às vezes, eram muito longos. Chegava a ter intervalo de 35 minutos e tal. Ai, gente, com tédio, assim. Aí, não lembro quem teve a brilhante ideia. Mas vamos usar o PlayStation pra poder jogar no intervalo. E a gente fazia isso, tipo, levava um monte de jogo, os câmeras, todo mundo levava e a gente ficava revezando, que assim, ó, atrás da delícia. literalmente atrás da tapadeira Você do virou programa. gamer? Na época. Mas hoje você não é gamer. Ai, não. Amiga. Mas vira e mexe, eu volto. Aí eu volto e aí dura um mês. Aí eu paro, aí eu volto. E assim, e da galera do pop, quando tu fez essa transição do gospel pro pop, quem foi que te abraçou? Ai, muita gente. Porque mesmo sendo de outro nicho, antes de ir pro mainstream, eu tinha muita relação com as pessoas de fora do nicho gospel pela TV. Então, eu não ficava só ali naquele nicho, apesar de cantar música religiosa. Eu tinha muito convívio pessoal com outras pessoas, porque eu tinha acessos que talvez um cantor gospel não teria, porque eu fiquei famosa muito antes da música gospel aparecer na minha vida. Então, as pessoas me conheciam de um outro lugar, então eu tinha um outro tipo de acesso com outros tipos de pessoas, que foi o que me caracterizou como uma artista de um nicho que conseguia caminhar, passear por vários outros. Então, eu já tinha relacionamento com muita gente que torcia pra eu realmente dar esse outro passo.
A Glória Groove, a gente se conhece Sim. desde crianças. Desde criança? Desde porque criança. o Dani tava na TV também, né? Tava na TV participando de vários concursos musicais. Em um desses, a gente se trombou. Eu tava participando dele também, um programa do SBT. E aí a gente se conhece desde criança. Ele também cresceu num contexto religioso, o Daniel, na época. E aí foi muito engraçado, porque eu conheci o Daniel. Não existia a Glória Groove ainda. E aí eu tava no casamento de uma amiga, e aí tinha uma banda tocando, e esse menino. Aí ele chega pra mim, assim, o cabelinho todo enrolado, lindo. Você lembra de mim? Aí eu fiquei assim, ele, do Código Fama, a gente cantou juntos, tipo, isso anos depois, eu já tava no Bom Dia e tal. Aí eu, meu Deus, não sei o quê, aí mostrou foto da gente, aí ele falou assim, agora eu trabalho como drag, olha aqui, e me mostrou fotos da Que Glória Groove. demais. E eu falei, caraca, que legal, não sei o que, não sei o quê. Acabou a história. Anos depois, eu conheci a Glória Groove. E eu falei, eu conheço. Peraí. Aí a gente brinca que a gente se reencontrou na vida 2 vezes. Foi o momento que eu conheci o Daniel, que tava criando a Glória Groove, e depois quando eu conheci a Glória Groove Superstar, enfim. E gravaram juntos. uma Gravamos das collabs juntas. que A você Isa fez. também foi uma pessoa que me apoiou muito. Sim, eu recebi, enfim, muita gente, assim. A Ivete, que vocês Ah. têm uma relação praticamente de mãe e filha. Mas essa aí Foi no Luísa, Masked Singer que madrinha, né? surgiu essa Cara, relação? foi. Eu sempre fui apaixonada pela Ivete. Ela tem um negócio quem não que... é, né? Gente, ela tem um Todo negócio... mundo que conhece essa mulher se Ela é apaixona. unanimidade, eu falo. Ela é uma artista que é unanimidade. E, tipo, não tem o que falar, assim. Eu acho que é uma das poucas unanimidades do Brasil. Exato, Ela e a Tata pouquíssimas. Werneck. Exato. E aí, eu participei do The Masked, ela apresentava. E ali a gente teve algumas oportunidades de sentar e conversar. Quando ela, enfim, entendeu quem eu era, etc., ela começou a sentar várias vezes comigo e me dar conselhos. Mas direto, assim. Ela não... Às vezes a gente nem trocava ideia, ela só dava conselhos. Eu acho que você tem que fazer isso e desse jeito, porque você é assim. Então ela via em mim, visualizava pra mim coisas que eu não tava enxergando. E Madrinha. eu falei, essa mulher, a gente tem uma coisa diferente, eu acho. Porque era sempre muito pontual, ou era alguma coisa que eu tava pensando e parecia que ela me trazia a resposta, enfim. E aí durante as temporadas... Bruxona, né? Bruxona. E aí, durante outras 2 temporadas, eu fui apresentadora, então o programa uniu muito a gente, porque a gente tava muito juntas no bastidor. E aí teve um ano, acho que no 2º ano de The Masked, eu contei que eu nunca tinha conhecido o Carnaval de Salvador, uma loucura. E ela falou assim, mentira. Eu falei, verdade. Ela, pois esse ano você vai conhecer comigo. Apenas com quem? Nossa! Eu falei, caraca, a minha primeira experiência de carnaval vai ser emblemática, porque eu vou conhecer com a rainha do carnaval. Só que Nossa, ali a gente já tinha criado uma relação, que a gente fala que a gente é mãe e filha. Já tinha criado essa relação. E desde então eu tenho um quarto na casa dela e eu, tipo, eu não fico em Gente, a mãe e hotel, eu filha fico na casa real. dela. Porque ela me trata realmente como uma filha, assim. A gente não tem essa abordagem, tipo, sei lá, colegas de trabalho, colegas de profissão. Nasceu no dia que a gente se conheceu. Essa relação nasceu parece, eu brinco que só faltava o tempo das nossas alminhas se encontrarem, porque elas já estavam destinadas a fazer esse encontro nessa vida. Falando em alminhas que se encontraram, que encontro de almas foi esse, seu e do seu namorado maravilhoso, que vocês nunca brigaram na vida? Como assim? Explica Cara, você sabe- essa história. Eu não vim real? pensando nesse assunto, mas eu vim pensando... Eu tô pensando muito no assunto encontro de almas. Porque eu postei esse vídeo e tem muita gente que não acredita mais no amor. Toda vez que eu posto algum vídeo sobre esse assunto, cara, as pessoas, tipo assim, elas destilam um tipo de amargura, assim. E elas acabam zombando Sim. da gente que Eu fala de passo amor. por isso também, porque eu tô super bem no meu relacionamento fechado. E você não vê as pessoas fazendo isso? Sim, sim. E aí eu sim. fico meio chateada, porque eu falo, gente, existe ainda, eu juro que existe. Eu não tô dizendo que é fácil acontecer, Fácil, mas que existe, e eu acho que compartilhar até renova a esperança de quem quer um amor. Isso. Pelo menos eu, assim, eu fiquei desiludida um tempão. Eu também. Até encontrar o amor, mas eu tava muito desiludida, então eu sempre falo, assim, do meu relacionamento pra dar uma inspirada, às vezes, na galera, né? Então eu tava pensando muito, assim, nesse encontro de almas, que tem gente que não acredita, mas o meu encontro com o André foi, assim, e acho que por isso a gente vive tanta saúde no nosso relacionamento. É óbvio que construção de relacionamento existem muitos obstáculos, né? Existem milhares de camadas, mas a gente é tão consciente do nosso encontro que a gente simplesmente escolhe viver bem. Então, a gente não tem ego no nosso relacionamento. Eu acho que esse é o segredo. Ele não tem ego e eu não tenho ego. Então, em nenhum momento a gente tenta vencer no argumento, ter mais razão, ser maior do que o outro, mandar no outro. Não existe isso. A gente não tem problema em pedir perdão, em se ouvir, se colocar no lugar, servir o outro.
A gente não tem problema com isso. Não tem ego no nosso relacionamento. E eu acho que esse é o nosso segredo de não brigar. A gente nunca brigou mesmo. Mas o que configura uma briga em si? É eu acho que é xingão, um grito, uma porta na cara, uma ofensa? Eu acho que é aquela discussão acalorada quando você tenta fazer com que o seu argumento se sobressaia ao argumento do outro. Eu acho que briga é isso. Gostei dessa definição. Porque às vezes a briga não envolve um grito ou um xingamento. Só que ela envolve o ego, que é isso que eu tô falando. Eu não vou parar de argumentar até mostrar que eu tenho mais razão do que ele. Isso pra mim é uma briga. A gente nunca viveu isso. Quando eu falo, tipo, cara, fiquei chateada com essa coisa, aí ele me ouve, por que eu fiquei chateada, ele analisa e ele fala onde ele acha que errou e tal, e a gente fala, tá bom, segue a vida, vai melhorar? Vou, tá bom, não faz mais. Eu sou isso. Eu acho que a prioridade tem que ser, tipo, encontrar a paz. Harmonia, assim. Queremos continuar juntos? Queremos. Então, de qual é a melhor maneira pra gente estar juntos sem a gente desequilibrar essa energia? Eu me sinto muito mal com conflitos, assim, de xingar, de brigar. E ele também. Eu acho que isso também é um ponto em comum que a gente tem, que ajuda a gente a não promover uma grande briga. A gente quer resolver logo, porque a gente quer manter a nossa paz, a gente quer manter a nossa casa em harmonia. Então, os dois têm essa ação, essa atitude de vamos resolver logo, bem calminhos. Sim, isso é uma atitude pra vida, né? Não só para relacionamento afetivo, mas para qualquer tipo de relacionamento, que não somos um contra o outro, somos nós dois contra o problema. Então, juntos, vamos achar uma solução para... Gente, vocês estão muito sábias. Nossa! Não, sábia é essa mulher que sabe o momento de parar. Eu vinha escutando a entrevista dela falando, gente, eu quero ser ela quando eu crescer, sendo que eu tenho 10 anos a mais. Mas tá tudo bem. Porque é saber dizer não. E eu achei isso maravilhoso, que quando você estava vivendo todo esse processo de descoberta de ansiedade e meio, não fundo do poço, mas no momento... Era fundo do poço, sim. Era fundo do poço. Podemos falar que Você se agarrou em ferramentas que eu acho muito positivas, que vão para além da positividade tóxica, que vai ficar tudo bem. Até as próprias leituras que tu recomendou aqui no programa da Tati Bernardi, eu achei maravilhoso. O livro do conforto. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Qual é esse livro? Cara, é um livro que é um quentinho no coração. Mas não porque o cara fala vai ficar tudo bem. Ele fala vai ficar tudo na merda. Aí quando tiver tudo na merda, faz isso aqui. Ou tem esse pensamento aqui. Gente, porque ele conta de todos os traumas dele e você se sente confortável em ouvir as dores dele, porque se parecem muito com as suas. Então, inclusive, tipo, eu odiava quando eu tava nessa fase, as pessoas ficavam, mas vai ficar tudo bem. Vai passar. Vai passar. Eu falo, uma filha, merda. Cala a boca. Eu odiava ver as pessoas falando que ia ficar tudo bem. Agora, uma coisa que melhorava era ouvir outra pessoa que tava passando pela mesma merda que eu. Me dava conforto aquilo. Mas não porque você tá se alegrando na desgraça do outro, mas é que essa pessoa me entende. Essa pessoa me entende. É um movimento de empatia também, né? Exato. Tu te enxerga no outro. Exato. Eu sou totalmente contra o vai passar. Vai passar é um dos mantras, inclusive, da maternidade. Tipo, vai passar o puerpério, vai passar, não sei o quê. Mas o vai passar, ele não valida a dor que tu tá sentindo naquele momento. E também porque vai passar e vai chegar outra coisa depois. Exato. Porque a vida é assim, a vida nos atropela. A vida é tentar surfar nessa marolinha aí, quebrar a onda, né? Furar por baixo da onda pra gente não levar capote. E eu acho que o vai passar te coloca num futuro que ainda não existe, que te deixa mais ansioso ainda. Totalmente. Quando tudo que você tem é o presente. Você tem que lidar com o que você tem agora. O que você tem agora? Uma tristeza. Então, abrace essa tristeza até você entender o que faz com ela. E viva um dia de cada vez. Mas eu aprendi muito, tipo, vou abraçar o que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje é a minha ansiedade. Eu não vou ficar tentando empurrar ela pra longe de mim. Porque quanto mais eu faço isso, mais atrito eu crio comigo mesma. Então, eu vou me acolher com tudo que eu tenho hoje. Se for uma coisa ruim, se for uma coisa boa, eu tenho que me acolher. Eu não posso me abandonar. Então, eu fico pensando, tipo, vai passar, mas isso vai te deixar cada vez mais ansioso, porque você tá se colocando num lugar de futuro que ainda não aconteceu. Gente, vai passar é ruim até pra coisa boa, porque você fica pensando, gente, esse momento maravilhoso vai passar e agora que eu faço, aí já passou. Sabe que eu tatuei efemer no braço, que é efêmero, né? Porque é isso, tudo, o colágeno desse braço, essa própria carne vai ser comida por vermes. Algum dia eu tô muito, né? Mas eu gostei. Poeta maldita. Mas Poeta isso, maldita. tudo passa. Verdade. Então vai passar, ele só é um reforço
negativo de tudo que tu tá vivendo, tanto bom quanto ruim. Verdade. Nossa, sou muito contra o Vai Passar. Mas vem cá, voltando pro teu relacionamento maravilhoso, voltando pra falar de Coisa boa, coisa bora boa. voltar a falar de Vocês coisa boa. trocam muito sobre música? Foi ele que te deu alguma dica, de repente, dos grandes feats que tem no teu álbum? Porque tem Pablo, tem Tem Péricles. Péricles, gente. A Não, música do gente, Péricles eu tem amo. um a orgulho música da que eu Pablo também tenho. amo. Assim, eu gostaria muito, assim, de ter, sei lá, Mas, tenho vários número 1s. Mas pra mim tem uma coisa que vale muito mais, que é eu ter uma discografia com artistas como Pablo, como Emicida, como Péricles. Eu fico tipo, gente, Aí até Bonde do Tigrão também, né, cara? amor? Bonde do Tigrão. Eu botei Bonde do o Bonde do Tigrão. Tigrão no mesmo álbum que Péricles. Então, Isso é um triunfo pra mim. isso. Mas Arrasou. enfim, quando eu conheci ele, esse álbum já tava pronto. Ah. Só que a gente se conheceu exatamente no dia que a gente se conheceu, a gente fez a primeira música do meu próximo álbum. Spoilers, E spoilers. conta porque você pensa a sua carreira a curto não, a médio, longo longo prazo. prazo. Então tem toda uma trilogia aí de discos É. vindo, você já está pensando no terceiro disco. Pois Deve é, tá eu- pensando no quarto. Eu se deixar assim, mas parei no 3, porque senão fica doida. Eu tenho, enfim, eu gosto muito de pensar em grandes projetos. Eu falo que eu não sou artista de single. Eu sei que por muito tempo a indústria funcionou dessa forma, mas eu também acho que já tá acabando esse ciclo e Ai, tomara, voltando gente. para aquele ciclo de grandes obras. A gente vê o movimento da Beyoncé sobre isso Sim. e vários outros artistas. The Weeknd também fez muito bem. Então eu gosto de pensar dessa forma. E aí eu não sei, eu falei, cara, eu acho que uma trilogia ia bem pra eu brincar um pouco com a minha versatilidade. Todo mundo fala da minha versatilidade e eu acho que um grande projeto poderia tirar proveito disso, sabe? Então, pera, esse álbum que saiu agora O vai ser o Priscila. primeiro de uma trilogia. Sim. Ah! Mas cada projeto vai ser muito diferente do outro. Não que eu não seja um nem outro, é porque eu sou um e sou outro. E eu Entendi. defendo muito isso, né? Que as pessoas falam, ou você é isso, ou você é aquilo. Eu falo, não, eu posso ser isso e aquilo. Eu sempre Exato. defendi isso. Então, o Priscila, ele é um álbum que fala sobre um alter ego, que representa um pouco dessa rebeldia, que na verdade é só um grito pela liberdade de poder ser quem eu sou, de falar o que eu penso, sem nenhuma amarra. Então, por isso eu criei esse alter ego para poder construir esse álbum. E justamente um álbum que não supriu a expectativa do que as pessoas esperavam de mim musicalmente, que são as grandes baladas de grandes vocais, etc, coisas mais puxadas pro R&B, que a galera sabe que isso é de onde eu vim musicalmente, é a minha escola. Mas eu queria também fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa que vocês não esperam. Não interessa se vocês vão gostar ou não. A arte é minha, eu É sou só artista. pra mostrar que eu sou artista e que eu tenho essa liberdade. A gente não Exato. pode viver só por demanda da indústria, Sim. do próprio público. Eu queria trazer o meu público pra uma coisa diferente. Você não Até gosta de porque mim? se tu Exato, vem, é. vem Se comigo. tu fosse viver pensando só no mercado, tu não teria nem saído do gospel, porque de É. 2022 pra cá aumentou 93%. E eu era muito mais rica lá, tá? A Eu era muito mais. Amor, as pessoas falam, ela saiu por causa de dinheiro. Eu falei, meu anjo, deixa eu te mostrar os boletos de antes de agora. Você vai ver que não foi por causa de dinheiro. O Brasil é o país que mais consome música gospel, né? Que E loucura, também né? tem uma loucura de não aceitar, não sei se aceitar é o termo, mas não lidar tão bem com essa transição do gospel pro pop, porque a Beyoncé saiu do gospel, a Whitney Houston várias. saiu do Taylor gospel. Swift Taylor Swift era country, né? Não, Taylor Swift era country, mas enfim, várias, né? Mas Porque mudou aqui de no tom Brasil também. existe uma ignorância religiosa absurda por parte dos evangélicos. Porque lá fora, você entende essa passagem da igreja, da igreja como parte da sua história. Uhum. E com orgulho, tipo, cara, eu saí desse lugar que foi um ambiente que eu pude me desenvolver artisticamente. No meu caso também foi assim, a igreja também foi um lugar para eu me desenvolver artisticamente. Mas foi um lugar também que falou, daqui você não sai. Você se desenvolveu aqui, você vai morrer aqui. Então é um lugar que não te possibilita. acorrenta. Te acorrenta, não te Ah, que deixa legal, ir. que simpático. Diferente de uma cultura religiosa, né, no sentido protestante norte-americana, que você vê que muitas cantoras passaram pela igreja, mas tiveram ali a sua liberdade para seguir, e essa passagem da igreja é parte da história, assim, e a gente conhece a história, não é nada escondido, sabe? Sim. Agora aqui é um grande problema, é uma grande questão, aí associam isso com a sua fé, que é individual, enfim, muitas camadas, mas
Enfim, lá eu era muito mais rica. Ela era muito mais rica. E daqui 10 anos, como é que vai ser? Muito mais rica, com certeza. Muito mais rica. Porque você pensa a longo prazo, como tu fecha o olho e assim, fala a primeira imagem que tu vê daqui 10 anos. Eu já ganhei 4 Grammys. Ai, que delícia. Eu já ganhei 4 E Grammys. não são os latinos, são os internacionais. Não, amor, eu tô falando dos lá de yes. cima. Eu já ganhei 4 Grammys. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha só. Eu ia falar Que Deus, não mas- trabalha na televisão. Ela não trabalha, Ai, ela graças só vai na a escolinha, Deus. faz ali o seu curso de arte, uma Faz escola um teatrinho da de escola. música, um teatro da escola, faz um curso de pintura, porque o pai dela é do grafite, então tem essa Ai, cultura em casa tudo. também. É, vou estar casada com o Laudes ainda. Uma Sim. filha. Uma filha. O nosso sonho é ter uma filha. Mas se for Já filho, tem até óbvio nome, com É, certeza. vou Qual é o aceitar nome? essa Lia. alfineta. A Lia? A Lia. Lindo. A Lia junto? Lia mesmo. Minha mãe é Lia, Lia. sem o A. Eu tenho uma prima também, chamada Ana Lia. Acho Vai um ficar nome tudo lindo. maravilhoso, né? Tudo. A Lia. Que mais? Eu acho que eu vou estar morando em Los Angeles. Olha ela, tá. eu acho que eu vou estar adorei morando esse em rolê. Los Angeles. internacional. Eu vou ter o meu lugar aqui, mas vai ser uma grande ponte aérea. Vai ser na casa da Nossa. Veveta, amor. É, Não, pode cara, crer. Não precisa de mais Eu quero nada. estar numa grande ponte aérea, vibes Gosto. Anitta, sabe? Uma Aham. coisa, muitos países, ter a minha casinha aqui, minha casinha em Los Angeles, que a gente ama Los Angeles, tá dentro dos nossos planos. E é isso, eu não tenho grandes ambições, assim. Não tenho grandes ambições. Só falei de um Eu quero Grammy. uns Grammys. Não tenho grandes Por que eu não ambições. digo isso? Por que eu tô falando Porque isso? eu acho que é real. Isso, Eu pronto. concordo Porque com dentro você. de mim... Eu concordo, não só dentro Meu de Deus, você. como ela se acha. É Não. que dentro de mim, eu sinto uma grandeza, mas que eu Mas me tá acho melhor certíssima. Amiga, do você que tá ninguém. absolutamente É que eu correta. não me conformo com coisas não extraordinárias. Eu quero ordinárias, eu quero o extraordinário. É claro que eu Maravilhosa. vejo alegria no normal, no ordinário ali da rotina. Eu amo, eu sou feliz, assim. Mas eu vejo, tipo assim, eu não vejo que é impossível ganhar um Grammy assim. Também não acho. Eu não vejo que é impossível Com eu certeza ter condição não. de Mulher, você morar em tem Los Angeles aqui. talento, charme, simpatia e força de vontade, além de ser muito comprometida com o seu trabalho. É só o que precisa, eu acho. Ah, então tudo isso que eu falei vai acontecer. Vai eu acontecer. tenho E certeza. aqui está, né? Jogando pro emanada, universo. pro universo. Com certeza. Amor, obrigada Amei. por Você Gente. volta aqui com 3, 4 Grammys, tá bom? Volto pra Tem dar espaço updates. aqui, ó, A na gente nossa coloca, mesa. A gente que qualquer coloca. coisa, a gente põe mais uma mesinha É, aqui. uma mesinha de apoio. Obrigada, viu, Priscila? Obrigada. Ouçam muito esse álbum, que está uma delícia. Tá uma delícia Acompanhem essa demais. maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo também, porque semana que vem tem mais. Sim, um beijo pra vocês. Não esqueçam de compartilhar, dar like e comentar. Um beijo! Qual?